Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou Marcelo Santos, professor de inglês, e este é o segundo vídeo sobre conectivos, que é só a matéria mais importante para qualquer vestibular de inglês da Fundação VUNESP. Se você não viu o vídeo 1 sobre linking words, sobre conectivos, para tudo e volta para assistir o outro vídeo. Tá? Se você já viu o outro vídeo e curtiu, ativa o sininho, ative notificações, deixe o seu like, marque amigos e vamos lá nessa jornada nossa de inglês. Esse agora aqui é sobre conectivos de contraste. Vocês erram isso pra caramba em vestibulares todo santo ano, por isso cai bastante. Tem tanto erro que é uma questão válida para a prova, certo? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou te falar sobre even though e although. São o nosso embora do português. São sinônimos, tá? Olha para a frase de exemplo. Although it was raining, we went to the beach. Quer dizer, embora estivesse chovendo, nós fomos à praia. Vamos pensar comigo numa coisa? Quando você coloca esse embora em uma sentença, você tem uma construção bastante mais elaborada. Você tem uma oração completa. Não é embora a chuva, não é embora a sua ajuda, é embora esteja chovendo, embora você tenha me ajudado. Após um embora, quer dizer, após um although, even though, você tem uma oração completa com sujeito, verbo e tudo mais. É importante te falar também o seguinte: este though, o segundo ali, ó, ele pode ir no final de sentença após uma vírgula com um tom de contudo, tá? It was raining, ponto. We went to the beach, vírgula, though. Tá certo. Ele pode ir no final de frase também, sem problema algum, tá? Então aqui, voltando. Although, even though querem dizer embora e pedem uma oração completa. Por que esse destaque para essa coisa do oração completa? Porque assim como teve também no vídeo 1, você tem aqui uma outra tela de conectivos que vão na mesma posição, na mesma função, porém com uma construção de sentença diferente. E é esse o seu erro mais comum no vestibular. Tá aqui, ó. Despite, in spite of e notwithstanding. Notwithstanding tá com a grafia correta. É esse palavrão gigante, mesmo sem espaço. Tá? É uma palavra só. É o not com with com standing. E quer dizer apesar de. Agora sim, ó. Apesar da chuva, apesar da sua ajuda, apesar do calor, apesar dos problemas. Concorda que é diferente? Da tela anterior, embora eu tenha problemas. Nessa agora seria apesar dos meus problemas. Na tela anterior, embora você tenha me ajudado. Nessa tela agora, apesar da sua ajuda. São construções diferentes. Após um apesar de, você vai trabalhar com algo e não mais com uma oração completa. Frase de exemplo: Despite the rain, we went to the beach. Coloque em português. Apesar da chuva, nós fomos à praia. Percebe que a única diferença na construção da sentença, voltei para a tela anterior. Ali, ó, embora estivesse chovendo. E nessa tela agora, apesar da chuva. Esta é a diferença entre o uso de although e despite. A diferença é simples, te basta decorar isso daqui. E é o que vocês mais erram em vestibulares. Vocês confundem although com despite todo ano, em toda a prova, o tempo inteiro. Não dá para confundir isso mais. É simples essa diferença, tá? Although pede uma oração completa e despite algo. Embora fulano tenha feito aquilo, apesar daquilo. Simples, não é? É puro decoreba. Simples até a página 2. Por quê? Aí vem o tal do the fact that, que também tinha no vídeo 1, para tentar te passar a perna. E lembra? Após um the fact that, você precisa colocar uma oração completa. Ninguém fala desse jeito. Olha para a frase de exemplo, ó. Apesar da chuva, fomos à praia. É a primeira sentença. E na segunda? Apesar do fato de que estava chovendo. Não é dar muita volta nessa fala? Não é fazer muita confusão? Ninguém faz assim. Ninguém fala assim. Quem faz isso? Vestibular. Para quê? Para te ferrar a vida. Basicamente para isso.
Então, o que você tem que decorar, o que você tem que se lembrar é que após um the fact that, você vai trabalhar com uma oração completa, com sujeito, verbo, blá blá blá, papagaio, cachorro e tudo mais. Certo? Vamos seguir. Agora bora falar sobre o uso do nevertheless, do nonetheless e do however, tá? Quem seriam este nevertheless, nonetheless e however em português? Seriam os nossos entretanto, contudo, todavia. E qual a posição mais frequente, não a única, para eles em uma sentença? Basta você pensar na frase com but, que é a que está ali em cima, ó. It was raining, but we went swimming. Quer dizer, estava chovendo, mas fomos nadar. Perceba que o but, que é o nosso mas do português, ele tem uma construção muito mais simples. Ele vai direto na sentença, não tem quebra, não tem ponto, não tem vírgula. O máximo que ele vai ter é uma vírgulazinha antes dele. E olhe lá. É uma frase simples, com esse mas. E qual o uso mais comum? Eu falei que não é o único, lembra? Qual o uso mais comum em uma sentença para o nevertheless, para o nonetheless e para o however? Você vai colocá-los na mesmíssima posição do but, só que com uma pontuação diferente. Olha para o segundo exemplo. It was raining, ponto. Entretanto, vírgula, fomos nadar. Concorda que é igual ao português? Em cima, estava chovendo, mas fomos nadar. Embaixo, estava chovendo, ponto. Entretanto, todavia, contudo, fomos nadar. É isso. É um but com uma pontuação diferente. Tá? Aliás, falando em pontuação, de novo aqui é tudo decoreba, não tem para onde correr. Falando em pontuação, você também tem que decorar que antes de nevertheless e de nonetheless, sempre vai ser ponto. Tá ali na tela de vocês, ó. Ponto, nevertheless. Ponto, nonetheless. E com however, pode ser ponto ou vírgula antes. Por quê? Porque é assim. Algum cretino maldito da língua inglesa definiu que tem que ser assim. Não tem porquê, é porque é. Então, saiba que é ponto, nevertheless, ponto, nonetheless, ponto ou vírgula antes, however. Tá? E para finalizar aqui, esse é mais curto mesmo, o uso do yet. A gente é muito viciado no uso do yet como um marcador de tempo. No yet, que significa ainda ou já, super comum no present perfect, não é? Frases do tipo has she arrived yet? No, not yet. Quer dizer, ela já chegou? Não, ainda não. A gente é acostumado com esse yet. O yet que na pergunta significa já e na frase negativa quer dizer ainda. O not yet é o clássico, né? Ainda não. E aí pode cair numa prova, com a prova tentando te forçar esse pensamento de que yet indica tempo. Nem sempre. Yet pode também ser uma conjunção de contraste. Ele pode ser esse conectivo de contraste com um tom de ainda assim. Frase de exemplo, ó. A frase básica de antes, que é o it was raining but we went swimming. Agora, it was raining, vírgula, yet we went swimming. No caso, ele tá I went swimming. Tá? Ainda assim. Então, aí depende de contexto. Marcelo, tem algum macete? Tem. Olha só. Digamos ser uma frase super complexa e você não entenda nada da frase. Como que você vai chegar pelo contexto sem entender a frase? Pela posição do yet. O yet, no final da sua sentença, ele é esse marcador de tempo praticamente sempre. Ele vai ser esse ainda ou já. Lembra? Já na pergunta e ainda na frase negativa. Agora, quando esse yet vem entre as duas orações ali, ele deve ser de contraste mesmo. Esse é para dar um chute, tá? Na hora do Marcelo, entendi nada da frase, não tenho noção do que esse yet quer dizer. Aí você faz um chute pela questão da posição. Mas tente entender o contexto e lembre-se, yet pode ser uma indicação de tempo ou então de contraste, tá? E para fechar, while com whereas. While e whereas querem dizer enquanto. Lembra que while é enquanto com dois usos. Pode ser esse com o uso de contraste e também tem aquele uso de ser algo feito ao mesmo tempo, enquanto, tá? Por exemplo, eu posso falar que I was cooking while she was studying. Quer dizer,
eu estava cozinhando enquanto ela estava estudando. Aí não é contraste. Aí eu quero dizer que são duas ações que acontecem de forma simultânea ao mesmo tempo. E também tem esse while com tom de contraste. Tá ali, ó. I like green while you like blue. Quer dizer, eu gosto de verde ao passo que você gosta de azul. Eu gosto de verde enquanto você gosta de azul. Aqui é de contraste, não é? E ele tem como sinônimo o whereas, tá? Só que o whereas é enquanto apenas para contraste e não para coisas simultâneas. Então, o while tem os dois usos. Pode ser para contraste ou então para simultaneidade. E o whereas apenas para contraste. É informação demais? Putz, é informação pra caramba e não tem pra onde correr, tá? É puro decoreba. Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo alguns links para você treinar isso daqui para as provas por aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, ativa o sininho, marque seus amigos e, de novo, você precisa decorar conectivos para qualquer vestibular da Fundação VUNESP. Certo? É isso por hoje. Um beijo, tchau para você e até mais. Boas provas!